Bom dia a todos. Quero aqui primeiro agradecer a Deus, a minha família e a todos que fazem parte do Gaspar e Marcelo 55, e a todos que a mídia, enfim. E aqui um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Terra 97.7. Gaspar, vamos então à primeira pergunta. Qual é a sua visão para a cidade nos próximos 4 anos? Olha, Thaisa, a Confresa é uma cidade que todo mundo sabe, em 94 nós colocamos a marca Polo de Desenvolvimento Industrial do Araguaia e só tinha uma indústria. Hoje, a Confresa é uma outra cidade. Então, o prefeito que assumir em 1º de janeiro, eu espero que seja eu, com o voto de você, meu amigo ouvinte, eleitor, tem que ter uma outra visão, uma visão de futuro, uma visão de crescimento, de gerar mais empregos, organizar a cidade, abrir a cidade para aqueles que querem investir aqui, que querem trazer recursos. Eu dei até um exemplo em numa outra mídia, que se tiver, hoje tem 27 deputados no estado de Mato Grosso, eu quero trabalhar com 30, por quê? Porque sempre vão ter suplentes. Então os recursos são bem-vindos de todos os lados. Então o prefeito de Confresa ele tem que pensar 100 anos na frente, até porque se a gente for fazer as infraestruturas que precisa o município de Confresa, a Confresa é um município que é centralizado numa região abençoada, a nossa região do Araguaia, e aqui a gente tem que pensar sempre muito, muito na frente. Eu aprendi isso com um grande amigo meu chamado Blairo Maggi, que em 93 ele falou, daqui 20 anos não vai ter mais cédula. Demorou um pouquinho, ainda tem cédula, né? Gaspar, qual é o seu plano para melhorar a infraestrutura aqui da cidade de Confresa? Olha, Thaís, primeiro, a cidade de Confresa tem uma dívida gigantesca. O prefeito tem que ser articulado em Brasília, tem que ter amizades lá, amizades em Cuiabá, como eu tenho com vários políticos fortes do Mato Grosso e Brasília. Ele tem que fazer um projeto logo depois da eleição, e nós já estamos trabalhando isso, fazer um projeto de organização da cidade, de infraestrutura na cidade. Vamos começar pela Centro-Oeste, ali, a Centro-Oeste e a Avenida Industrial, ou Avenida do Xingu, ali no Banco Brasil. Ali nós temos que fazer a drenagem de águas, organizar a cidade, com infraestrutura e outra coisa. Todos os loteamentos, a partir de janeiro, no dia que eu assumir, nós vamos colocar um parágrafo lá num artigo, que em 2010, quando eu assumi, não tinha obrigação nenhuma, os loteamentos, eu assumi em 2009, não tinha nenhuma obrigação de infraestrutura nos loteamentos. Agora, nós vamos colocar mais, além da infraestrutura, rede de drenagem, água, esgoto, asfalto, meio-fio e sarjeta, vamos colocar também que as empresas, elas têm que ser responsáveis por 5 anos na qualidade do asfalto, até porque a maioria dos loteamentos aqui que foram feitos, os asfaltos são todos esburacados, certo? E o prefeito, o novo prefeito, eu espero que seja eu, com fé em Deus, o voto, inclusive até com o seu voto, eu tenho essa visão. Outra coisa, quero colocar um secretário que tenha capacidade, que tenha conhecimento, um engenheiro civil na secretaria, mas não fizemos compromisso com secretário nenhum. Iremos escolher as melhores pessoas qualificadas dentro do município para serem os secretários, começando por obras, que é a estruturação do município, e também transformando a cidade numa cidade limpa, comprando logo no início do mandato um caminhão vassoura e 5 caminhões compactador de lixo. Por incrível que pareça, com o IPTU pequenininho que a gente cobrava, nós em 2009 compramos um caminhão que até hoje serve ao município, com recursos do IPTU. E falando em IPTU, impostos, vou reduzir, vou fazer 3 taxas de IPTU, uma até 3 salários mínimos, outra até 6, e acima disso aí vai ser a avaliação, mas até 3 salários mínimos, uma taxa mínima que a pessoa consiga pagar. Porque não adianta cobrar muito e a pessoa não dá conta de pagar, porque quem ganha um salário mínimo, ele não dá conta de pagar um IPTU caro, certo? Então, os impostos municipais, eles são para cuidar da cidade, organizar a cidade, não são para fazer obras. Eles são para organizar e embelezar a cidade. Na época, não sei se você lembra, nós tínhamos um viveiro municipal, e esse viveiro acabou. Inclusive, muita coisa que nós deixamos funcionando, tudo acabaram, igual a Praça da Caixa Econômica, a Praça do Camilão, a Praça do 29 de Julho, bem aqui pertinho. Então, é com esse compromisso que nós queremos
transformar a Confresa. O prefeito tem que, como eu falei, eu me sinto preparado, Thaisa, e a você ouvinte, por quê? Porque eu me formei com 58 anos de idade, certo? Aprendi muita coisa que eu não sabia. É claro que com os 3 mandatos de prefeito, com os 2 mandatos, 2 eleições de deputado federal e estadual, aprendi muito. Mas o que abriu a minha mente e os meus conhecimentos foi o estudo. A gestão pública, que é direcionada à gestão pública, eu falo que com isso, com essa qualificação, Confresa vai ganhar muito. E a coragem que eu tenho, ó, viajei a noite toda, saí de Cuiabá às 7 horas da noite, 8 horas aqui, estou aqui, falando contigo. Então, esse é o Gaspar, que levanta de madrugada e vai até de madrugada, sem reclamar. Candidato, como você pretende abordar a questão da saúde, educação e segurança pública, esses 3 pontos? Primeiro, vamos colocar a saúde em primeiro lugar. Até que você fez a pergunta já, saúde. Saúde, primeira coisa que nós vamos fazer dia 2 de janeiro é ampliar os profissionais de saúde. Enfermeiros, técnicos e médicos no pronto atendimento. Colocando profissionais também especializados para atender as emergências. Hoje, os profissionais, e eu quero parabenizar todos que cuidam da saúde aqui, principalmente do Hospital Municipal, que eles se desdobram em 30. Porque o médico, ele atende o pronto atendimento, quando chega um acidentado, ele tem que largar o pronto atendimento e ir lá cuidar do acidentado, da emergência. Então, a saúde é prioridade, Thaís. Inclusive, fazendo isso no hospital, criando as classificações de risco, verde, amarelo e vermelho. Para quê? Para poder, gente que chega na entrada do hospital, ele tem alguma coisa grave que tem que ser atendido na hora. Do jeito que está lá hoje, você não sabe quem que é grave e quem que não é. Então, essas classificações, elas são importantes até porque, criando uma senha verde, uma senha amarela, uma senha vermelha. A vermelha não precisa senha, automaticamente ele tem que ser atendido, ele já está grave. Na questão da educação, e depois eu até quero fazer uma pergunta para você, que vocês estão ligados na mídia aí, se você sabe informar se foi feita alguma escola nova, alguma creche nova, certo? E na saúde também, se tem algum PSF novo, que eu não sei, se foi inaugurado por essa administração que é atual, que tem 8 anos e está concluindo. Mas na educação, eu já tenho ido em Brasília, inclusive vim de lá agora, certo? Nós temos que fazer, no mínimo, 4 ou 5 creches construir, creches CMEIs, certo? Nas escolas onde tem condições de melhorar ou ampliar salas de aula, iremos ampliar, mas construir várias escolas nos bairros mais distantes, até porque o transporte escolar ainda é muito pequeno, nós deixamos 33 ônibus na época, se eu não me engano o município parece que conseguiu poucos ônibus aí, muito poucos, tem que reformar essa frota que está muito velha. Então, o que é? Valorizar o profissional da educação, professor que trabalha interinamente, pagar as 10 horas de atividades. Esse é um dos projetos que eu tenho compromisso, porque eu já fiz compromisso com vários profissionais da educação, principalmente aqueles que são interinos, que trabalham 30 horas e recebem por 20. Esse é o primeiro projeto que eu vou fazer na educação, porque as outras coisas, e valorizar os profissionais, voltar ao profissionário, e aí não só voltar o profissionário para a educação, mas criar um curso voltado às outras secretarias para poder qualificar. Porque é injusto você ter um curso profissionalizante que melhora o salário da educação e não ter da obras, não ter da saúde, não ter das outras pastas, da cultura, do esporte, enfim, da agricultura. Então, nós vamos criar também um mecanismo, está no nosso plano de governo. Então, a educação é isso. Quanto mais você investe em educação, mais resultados bons você tem. Eu fui lá em Cáceres e falei com a reitora Maquer. Teve um projeto polêmico aí de faculdade, não teve? No ano passado, que foi votado aí 1.800.000 e alguma coisa para cursos superiores. Inclusive, esses cursos que foram votados tem dentro do quadro da Unemat de graça. O profissional não precisa pagar nada. A prefeitura tem que buscar, e aí eu já me comprometi de fazer aqui, transformar num núcleo maior da Unemat, tirando a Unemat de onde ela está, porque ela está no central, um lugar inadequado para a Unemat, com recursos do governo do estado. E eu sei aonde buscar e sei que o governo tem recursos sobrando, certo? Então, na educação são isso. Investir em novas faculdades que vêm para cá, e quando inaugurar o hospital regional, que eu nem falei do hospital regional,
quando inaugurar o hospital regional, brigar para trazer a UFMT para cá, porque nós somos um polo que estamos 700 quilômetros de Barra do Garça, onde tem o UFMT, e 1.170 de Cuiabá, que também tem o UFMT. Então, sonhar, por isso que eu falei, tem que sonhar lá na frente, sonhar numa cidade, projetar uma cidade para 100 anos, porque aí você não vai ter problema, porque se você constrói uma sala de aula hoje, igual no nosso tempo, não tinha falta de sala de aula nenhuma, tinha as salas, inclusive, sobrando, e mesmo tendo sobrando, nós construímos 8 salas no Vida e Esperança com recursos próprios, sem ter dinheiro, Thaís, com recursos do município, do IPTU, do ISSQN, do FPM, do ICMS, dos recursos que vêm de Brasília, de Cuiabá, enfim. E ainda reformamos muitas escolas, Veranópolis, Branca de Neve, Tapiraguaia, Jacaré, Novo Planalto, enfim, várias. Fui processado porque deu um vendaval na Três Flechas e lá destruiu uma escola e não tinha onde colocar os alunos. Nós fizemos uma reforma de emergência, eu fui processado por isso. Mas não me arrependo nada disso. Mas os alunos lá foram para a sala de aula, o mais rápido possível. Então eu quero falar o seguinte: saúde e educação. Agora, em termos de segurança. Segurança, nós vamos criar um projeto para fazer a guarda municipal, só que isso leva tempo. Não adianta o prefeito falar, não, vou colocar a guarda municipal em janeiro. Ele vai estar enganando a população. Nós vamos ampliar a atividade delegada, que é um projeto importante do governo do estado, e que esse projeto, ele coloca os policiais que estão de folga para trabalhar. Já acertei com muitos do agronegócio que irão doar uma viatura para cuidar do agronegócio, cuidar das fazendas, e nós vamos comprar uma com dinheiro do município e o governo do estado vai doar uma. Então vamos ter 3 viaturas para cuidar principalmente das escolas, porque o maior problema que nós tivemos no Brasil foi a questões daqueles incidentes gravíssimos que teve nas escolas, onde crianças, né, tiveram aí sendo atacadas. Então aqui em Confresa, pode ter certeza que o Gaspar e o Marcelo, e aí eu quero aproveitar e agradecer toda a equipe do Marcelo Renascer, do PL, que está firme conosco, e dizer o seguinte, que na questão de segurança, e outra coisa, a questão de segurança, nós vamos brigar para trazer o comando regional para cá, porque aqui é a maior cidade do Araguaia, criar as estruturas. Eu já entreguei para o governo do estado, lá em 2012 ainda, uma área de 12 mil metros quadrados, que está ali no Universitário, à disposição para que o governo construa o CISC, Centro de Segurança Integrado, para poder também dar mais conforto e mais espaço melhor para os nossos profissionais que fazem um trabalho importante de segurança no município. Então, é com esse objetivo, dar assistência e também dar garantia para os nossos policiais que fazem esse trabalho importante. Quero também aqui parabenizar todos eles, independente de nome, independente se é policial militar, civil, corpo de bombeiros, que também, olha, o corpo de bombeiros, no nosso tempo nós tínhamos 2 brigadas de incêndio, 2. E não tinha recurso, a prefeitura mantinha. Por que hoje não tem 4, 5 ou 10 brigadas de incêndio? Tinha que ter. Porque o que está acontecendo hoje é que quando você pega um incêndio, se você não acabar ele, começar ele, terminar ele, logo que ele começa, ele vira, ninguém dá conta. Nem os Estados Unidos são o país mais preparado do mundo, dá conta, né? Então, a segurança é isso. Eu acho que tem que ter saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança de qualidade e as outras coisas também com muita qualidade. Candidato, o que diferencia o Gaspar dos outros candidatos a prefeito de Confresa? Acabei de falar para você. Diferencia porque eu sou um cara que eu não tenho preguiça, sou um cara que só faço amizades, respeito até aqueles que não gostam de mim, que são meus inimigos, que falam que são meus inimigos, eu não tenho inimigo nenhum. Então o Gaspar é uma pessoa que ele não tem distinção de cor, de raça, de área social, tudo. Para mim, todo mundo é igual. Respeito, tem esse respeito desde criancinha, quando minha mãe me ensinou que todas as pessoas são iguais, têm que ser respeitadas da mesma forma, independe da classe que ela é. Então, o Gaspar é uma pessoa preparada para poder reassumir o município de Confresa, até porque 40 anos de vida pública é poucos que tem aqui. E eu tenho 40 anos, na verdade, quase 40 anos de vida pública, que eu fui candidato em 92, assumi a prefeitura com 24 anos de idade, certo? Então,
Então, eu tenho muito tempo de vida pública e antes disso eu já acompanhava deputados aqui. Por isso que eu falo que eu tenho muito tempo de vida pública e com essa experiência, Thaís, é que, com certeza, e aí eu quero também valorizar os nossos candidatos a vereadores do PSD, do 55, do 40, os do PSB e dos 22 do PL. Também a você, meu amigo ouvinte, dê o seu voto de confiança para esses vereadores que são da nossa coligação, que é muito importante, porque por que o Gaspar não fez mais na época? Porque eu tinha muita perseguição de vereadores e da área política. Se eu tenho um monte de coisas aí que eu tenho minha consciência que eu não devo, justamente foi para perseguição política. Inclusive agora, não sei se você vai fazer essa pergunta, não. É a próxima pergunta. Então vou esperar você me perguntar. Candidato, seu registro de candidatura foi indeferido. Como o senhor explica essa decisão e o senhor pretende manter a sua campanha? Como a sociedade pode confiar que o Gaspar realmente estará nessa disputa? Olha, Thaís, o nosso registro foi indeferido, eu não sei, mas eu só sei o seguinte, pelo que os advogados me falam, o nosso juiz da comarca, com todo respeito, ele não analisou a nossa petição, onde deixa claro que o Gaspar não cometeu dolo em nenhum dos processos, certo? Então nós vamos recorrer a Cuiabá essa semana. Já recorremos, aliás, no sábado à noite. Aí a justiça tem o prazo dela, ela tem que intimar as partes. Nós somos aqui vítimas de dois candidatos aí que ficam impugnando a gente para poder atrasar a saída do registro. Mas eu tenho muita fé em Deus, muita fé na justiça, que chegando em Cuiabá, no TRE, como aconteceu em 2022, a mesma coisa. Pessoas aqui da Confresa que impugnaram o Gaspar na candidatura de 2022, que falavam que o Gaspar não registrava a candidatura, que não saía os votos na urna, não sei o quê, o Gaspar foi candidato, e aqui eu fui o mais votado, e aí eu quero agradecer cada um e cada uma que votou no Gaspar 555 para deputado estadual. Mesmo disputando com prefeitura, com outros candidatos fortíssimos aqui, nós tivemos a maioria absoluta dos votos. Então é com essa convicção, e eu falo o seguinte, confiando na justiça de Mato Grosso, na justiça do Tribunal Regional Eleitoral, que são nomeados por Brasília, com certeza o nosso registro vai sair por unanimidade. E aí, a partir disso, os adversários que me perseguem podem se preparar, porque nós vamos jamais atacar ninguém. O Gaspar não é de jogar pedra em ninguém, até porque quem joga pedra no outro, você não joga uma pedra numa árvore que não dá frutos, você só joga uma pedra numa árvore que dá muitos frutos. Então, eu tenho a minha convicção, certo? Eu voltei muito animado de Brasília, de Cuiabá, até porque Cuiabá que vai julgar, não tem nada a ver, as decisões que acontecem em Brasília não tem nada a ver com o registro da candidatura do Gaspar. Deixa claro isso. Então, para quem está nos assistindo, o Gaspar é candidato, nós estamos confiando na Justiça Eleitoral e eu acredito que se não for julgado essa semana, no começo da semana que vem, vai ter a decisão definitiva do Tribunal Regional Eleitoral. E aí, eu espero que você me dê a oportunidade de me voltar aqui, já como candidato registrado 100%. Candidato, o senhor foi alvo de diversas operações, de acusações de corrupção, vídeo Operação Tapiraguaia. De que forma o senhor acredita que isso impacta na sua campanha? Você acha que a sociedade teme que o novo mandato possa ter os mesmos problemas? De forma alguma, Thaís. Eu já comentei em outros sites, até porque se a minha equipe, alguém cometeu erros no passado, dessa vez não vai cometer, até porque pela experiência, pelo conhecimento que eu tenho de administração pública, e aí eu volto no conhecimento da graduação, onde eu fui graduado em gestão pública. Então, o que aconteceu, e o Gaspar só foi denunciado, não tem um julgamento. Inclusive, se você tiver o site aí, o Google, entra no Google aí, porque o Gaspar nunca foi condenado a nada. Graças a Deus. Até porque eu tenho minha consciência tranquila. Aqueles que devem vão pagar, pode ter certeza disso. Não é o Gaspar que vai pagar. Então, eu falo o seguinte, isso não atrapalha em nada, até porque eu já tenho vários processos que eu fui denunciado, inclusive em 2010, por fazer o Dia do Trabalhador, e nós vamos continuar investindo em festas, Dia do Trabalhador. Vamos escolher uma data, 29 de julho, 20 de dezembro, para fazer as festas e o aniversário real da cidade, que até hoje não foi feito. Eu não fiz os meus 3 mandatos, e os outros também não fizeram. Então nós temos que escolher uma data, e aí tem que ser escolhido através de plebiscito.
A população tem que participar disso. Se quer 29 de julho, que é data de fundação. Se quer 20 de dezembro, que é data de emancipação. Inclusive, nós criamos o Réveillon, que é até hoje uma das melhores festas que nós temos no município de Confresa. Nós vamos buscar uma área ideal para fazer o parque de exposições à altura de Confresa daqui a 100 anos, pode ter certeza. Queremos fazer tipo o de Ribeirão Preto, que é a maior agri-show, né, em São Paulo. Então, é com esse pensamento que o Gaspar não tem preocupação nenhuma, até porque dos processos federais eu já fui absolvido de 3, e todos por unanimidade, deixando claro que o Gaspar não cometeu nada de errado. Se cometeram, quem cometeu vai pagar. Gaspar, nosso tempo está quase no fim, mas eu gostaria de fazer uma pergunta antes das suas considerações finais. Em 2016, no final do seu mandato, o senhor deixou a prefeitura com a folha de dezembro, o 13º salário e os fornecedores em aberto, além do município estar sem certidão. O que será diferente agora se o senhor for eleito novamente? Olha, Thaís, quando você fala sem certidão, eu acho que você não está bem informado, não. Primeiro, vamos começar. Eu assumi 2009 do ex-gestor com novembro, dezembro, 13º atrasado. Inclusive, os funcionários fizeram greve em fevereiro. Isso eu acho que aqui vocês têm registrado, porque os sites e tudo, teve greve na Câmara em fevereiro, um mês depois que eu assumi em 2009, cobrando salários atrasados e 13º. O que aconteceu durante a nossa gestão, que nós tínhamos poucos recursos. O salário de dezembro sempre foi pago no mês seguinte, dia 10 do mês seguinte. Nós pagávamos até o dia 10 porque não tinha dinheiro. Hoje não. Hoje a gestão tem muito dinheiro, certo? Comparado com o nosso, tem 4, 5, chegou até ter 10 vezes o que a gente recebia naquela época. Então a questão de salários, o funcionalismo pode ficar tranquilo. Porque, como eu falei, vou criar mecanismos para valorizar mais ainda o profissional, qualificar aquele profissional que não é qualificado, para ele atender melhor a população, certo? Em várias áreas. Atendimento na saúde tem que ser de primeira qualidade, na educação, em todas as áreas, certo? Não vou citar aqui no próprio tributos, que eu vejo muita gente reclamando que lá tem servidores que talvez até não atendem da forma que é necessário, certo? E lá é o coração da cidade onde é recado, certo? Mas aqui, isso aí é reclamações que chegam para mim, eu não sei, também não sei quem que é o funcionário, mas só que eu falo o seguinte, Thaís, nessa questão eu não tenho preocupação nenhuma, até porque o Gaspar é uma pessoa que é apaixonada por Confresa, certo? Amo minha família, eu quero aqui agradecer a todos os membros da minha família, minha esposa, Dona Aline, que é uma pessoa abençoada, que torce por mim, é muito mais inteligente que eu, não tem medo nenhum de falar que ela é muito mais inteligente. Inclusive, foi ela que me forçou a fazer a graduação. Então, tenho esse dever até de agradecer ela de coração, e é uma pessoa que eu amo de paixão, que é tudo na minha vida. Ela, minha mãe e todos. Então, com esse comprometimento de ser um apaixonado por Confresa, ser o primeiro morador dessa cidade, ter 45 anos que mora aqui, ajudar meus pais a construir a primeira casa. É esse Gaspar que sonhou com 14 anos de idade ser prefeito de uma cidade grande, e agora vem a realidade do sonho. Agora a Confresa é uma cidade que pode se dizer a maior depois de Barra do Garças, né? Então é com esse pensamento que o Gaspar quer ajudar muito a cidade a desenvolver o quanto mais possível, e sem atrapalhar quem quer investir aqui. Candidato, agora, como o nosso tempo já estourou, eu vou te dar o prazo de 1 minuto para que você faça suas considerações finais e possa falar nesse 1 minuto com o seu eleitor. Olha, aqui a nossos ouvintes, a nossos eleitores, eu quero deixar claro o seguinte: o Gaspar e o Marcelo, nós temos as melhores propostas, as propostas reais. Olha, começando pela saúde, melhorando o atendimento e qualificando os profissionais de saúde. Na educação, pagando horas, atividades para os professores. No lazer, que eu não falei, Thaís, nós temos o maior projeto, sonho. Deixamos uma represa, e nessa represa nós vamos fazer a praia artificial, que aí nós vamos buscar parceria das grandes empresas que estão aqui na Confresa, certo? Investindo no esporte, investindo muito no esporte, tirando os nossos meninos, talvez, que não têm uma atividade nenhuma, e criando uma liga esportiva para poder formar uma seleção base para disputar o nosso Mato Grossense, como fizemos em 2009, comprando ônibus
tanto para o esporte como também para a terceira idade, para valorizar aqueles que estão na terceira idade, que merecem o nosso carinho, o nosso respeito. A Aline é uma apaixonada por crianças, por pessoas, e é com todo carinho que ela foi a primeira dama mais nova do Mato Grosso e fez um trabalho maravilhoso aqui. Então, meu amigo eleitor, dia 6 de outubro, para que o Gaspar e o Marcelo possam fazer aquilo que a Confresa já precisava ter feito há muito tempo, que eu falo que hoje tem recursos, eu tenho conhecimento e eu sei aonde buscar os recursos, porque a Confresa hoje está endividada. O prefeito que não tiver conhecimento, ele não consegue fazer nada. Tem 70 e poucos milhões de dívida, 54 só de asfalto e infraestrutura. Então, é com esse compromisso que eu venho a você, meu amigo eleitor. Dia 6 de outubro, vote Gaspar e Marcelo 55, uma Confresa mais justa, mais organizada, e uma Confresa que volte a ser a número 1 do Araguaia. Pode ter certeza disso, Thaís. Quando assumi em 2009, a Confresa estava em baixa, certo? E hoje a Confresa está em baixa perante as outras cidades que estão bem organizadas, praticamente todas asfaltadas, e Confresa precisa voltar no lugar de destaque que é, como eu deixei ela em 2016, que eu fui considerado o prefeito de destaque do Araguaia. Então é com esse compromisso, meu amigo eleitor, que eu venho pedir o seu voto, inclusive o seu, Thaís, do Cássio e de todos que estão aqui. Dia 6 de outubro, não esqueça, Gaspar e Marcelo 55, uma Confresa mais justa e respeitada no Araguaia. Obrigada, candidato. Agora são 7h55. Edição matinal do Olhar Alerta fica por aqui. A você que nos ouve, obrigada pela companhia e pela audiência. Todas as informações aqui repassadas estão disponíveis no site www.olharalerta.com.br, que é o seu portal online de informações de procedência e credibilidade também no Olhar_Alerta.